Olá, meninos, tudo bem? Bom, agora vamos para mais um sistema reprodutor. Agora falando do sistema reprodutor feminino, certo? Também bem tranquilo, né? Até para começar, né? A apostila começa até falando aqui pra gente, ó, o sistema reprodutor tem uma anatomia mais simples que a masculina, né? E realmente vocês verão que é, tá? No entanto, né, como nós mulheres somos sempre seres mais complexos, né, em todos os sentidos, né, meninas? A fisiologia também desse sistema é um pouco mais complexo. Por quê? Homem não ovula, homem não fecunda, homem não gesta, né? E homem não participa de um parto, né? Tão ativamente quanto nós, né? Então, voltemos então dizer que sistema reprodutor feminino, ele pode ser anatomicamente falando mais simples, mas fisiologicamente falando mais complexo por conta desses processos, tá? Então, de ovulação, fecundação, gestação e parto, onde tudo acontece dentro desse sistema reprodutor, ok? Bom, sistema reprodutor feminino, eles são formados por gônadas. O que são gônadas? Ou vocês conhecem como essa palavra, ovários, tá? É a mesma coisa, gônada ou ovário. Mas é legal que a gente saiba dessa palavra também, gônada, que é o mesmo, que se remete ao mesmo ovário. São esses ovários que irão produzir os óvulos, né? Isso, tanto que a mulher, quando retira os ovários, por algum problema, né? Não produz mais óvulos, né? Então, são os ovários quem produzem os óvulos, as tubas uterinas que transportam os óvulos do ovário até o útero, e os protege, né? O útero, onde o embrião, sumiu aqui, onde o embrião irá desenvolver caso haja fecundação, a vagina e a vulva. Tá? Bom, vou fechar isso aqui que abriu sem querer. Opa, perdão. Ai, gente, aí, abriu sem querer. Perdão. Bom, então o sistema reprodutor feminino, que é então formado por acontece todos esses processos, é formado, portanto, vou voltar, pelas gônadas ou ovários, né, que produzem os óvulos, são formados ainda pelas tubas uterinas, que têm função de transportar esses óvulos, é formado ainda pelo útero, onde o embrião irá se desenvolver caso haja fecundação, vagina e vulva. Então, eu vou sublinhar os órgãos, tá? Então, vamos lá. Ovário já está sublinhado, tubas uterinas, útero, vagina e vulva. Certo? Vou colocar aqui de novo, tá? Para facilitar. Quais os órgãos formadores do sistema reprodutor feminino? Ovários, além de tubas uterinas, ovários ou gônadas, né? Como vocês preferirem, como eu falei. Tubas uterinas, útero, vagina e vulva, certo? Opa, útero, escrevi errado aqui, ok? Então, são esses os órgãos, né? De novo aí, só para vocês entenderem melhor. Bom, então, a vulva também é chamado de pudendo. Nome feio, né? Eu não gosto desse nome, não. Eu prefiro vulva. Mas vocês quem sabem, né? Então, o pudendo, né? Ou a vulva é um conjunto de estruturas que formam o aparelho reprodutor feminino externo. Ou seja, a vulva ou o pudendo, né? É formado pelos lábios vaginais, certo? Vocês conhecem os pequenos e grandes lábios, o orifício da uretra, a abertura da vagina e o clítoris, né? Que todo mundo conhece o clítoris, né? Também, né? E os lábios são os mais comuns, né? Eu tô falando deles porque são os mais comuns. Os lábios, então, vaginais, que são pequenos ou os grandes lábios, né? Tem os pequenos e os grandes, e o clítoris, que são os mais conhecidos, né? Então, os lábios vaginais grandes e pequenos são essas dobras da pele que são formadas por tecido adiposo, por gordura mesmo, né? Para que serve isso daí? Proteção, nada mais, nada menos que isso, tá? Então, proteção do aparelho reprodutor feminino. O clítoris, né? Para que serve o clítoris? Clítoris serve para, principalmente, digamos que assim, né? O clítoris, aqui como tá para vocês, é um órgão sensível do organismo feminino, né? O clítoris, meninos, ele tem, assim, a sua função muito conhecida, né? Fala
no sentido mesmo do prazer, né? Digamos assim, tá? Então, a função do clítoris é mais nesse sentido, né, de proporcionar prazer, tá? Vocês me entendem, né? O prazer no ato sexual, tá? Então, assim, a função do clítoris é essa, tá? Por isso que eu falei assim, os mais conhecidos, né, é o lábio vaginal e o clítoris, tá? Então, é essa funçãozinha dele. Então, por isso que tá um órgão sensível, né, do organismo feminino. Me compreendem? Bom, terceiro, a vagina, a abertura da vagina, que tá aqui para vocês, né? É um canal que recebe o pênis durante o ato sexual, né? Fato. Servindo também como conduto para eliminação das nossas visitas mensais, né, meninas? O fluxo menstrual e também para a concepção, né? Já que a gente fala no parto normal, tá? Até falando nessa concepção, no parto normal, né, pessoal? Vocês que são mães, que estão me ouvindo aí, eu não sou mãe ainda, né? Só daqui uns 4 anos. O parto normal é bem interessante, né? A questão do parto normal, do estímulo ao parto normal, porque a mulher pode sofrer muito até ali naquele momento, mas posteriormente ela se recupera muito mais rapidamente, né? Então, e assim, até para criança também tem os seus pontos fortes, tá? Então, o parto normal é legal que ele seja estimulado, e muitos médicos ainda estimulam, tá? Eu não sei vocês que estão me assistindo aí, me acompanhando agora, se tiveram um parto normal ou cesariana, né? Muitas acredito que a maioria tiveram cesárea, né? Mas o parto normal ele é bem interessante. Então, a vagina é esse canal que vai receber o pênis, né? A vagina está sendo demonstrada aqui por esse pretinho, né? Dá para vocês enxergarem aqui, né? Esse canal que recebe o pênis durante o ato sexual também elimina o fluxo menstrual, sai através dela, e também é responsável pela concepção, né? Então, pelo parto, né? Porque ela dilata-se, e como dilata, né, pessoal? Eu vou ver se eu acho um vídeo para mostrar para vocês dessa dilatação, tá? Que é muito interessante, como ela dilata no momento do parto. Então, aqui a gente tem o ânus, né? Obviamente, posteriormente, né? Aqui o ímen, perdão. Esse ímen aqui, ó, que bem se percebem que tá bem próximo à vagina, ele no momento da virgindade, né? Esse ímen, vocês estão enxergando? Será? Vou dar só uma aumentadinha. Esse ímen, ele não tá rompido, ele tá fechadinho, né? A partir do momento que a mulher passa pela relação sexual, esse ímen se rompe, tá? Então, assim, ele tem essa abertura, tá? Então, aqui o ímen, a vagina, que é esse ducto, esse canal aqui que vocês estão vendo, ele mostrando esse preto aqui, né? Aqui os lábios menores, né? Os pequenos, ou pequenos, como a gente costuma mais chamar. E aqui, ao arredor, né? Os grandes, ou aqui tá maiores, né? Mas a gente fala mais grandes e pequenos lábios, né? Vagina, ímen, ânus, né? A uretra, que tá bem próximo, que elimina o xixi, né? A nossa diurese. Aqui o vestíbulo da vulva. Falamos da vulva aqui, ou pudendo, lembra que é o conjunto das estruturas, né? Constitui o conjunto das estruturas. E o clítoris, que tá ele aqui, ó, tá? Que geralmente é estimulado durante o ato sexual, tudo bem? Aqui, mais uma vez, né, mostrando um pouco por dentro. Aqui o ímen, que eu acabei de falar para vocês, que se rompe no momento do ato sexual, por isso que muitas vezes existe sangramento, certo? O orifício vaginal, os pequenos lábios, os grandes lábios, aqui, né, certo? O clítoris bem aqui superior, né? O meato uretral, a uretra, tá aqui, e o ânus, ok? Né? E tá precisando, né? Brincadeira, pessoal. Falando até nisso, meninas, ó, esses pelos aqui que muitas vezes nós meninas, né, extraímos, retiramos, isso aqui serve de proteção também, tá? É legal a gente falar, os pelos, eles sempre servem de proteção, né? Na realidade, não deveriam ser retirados totalmente, tá? Aqui a cavidade uterina, né, o útero, a vagina, que como esse longo tubo, né, o colo do útero, oviduto, os ovários, 1, 2 ovários, e aqui as tubas, 1, 2 tubas uterinas, certo? É legal falar aqui do colo do útero, né, que
o exame que a gente conhece como Papa Nicolau, que não sei se todas já fizeram, né? Ou exame ginecológico preventivo, é a mesma coisa, né? Esse tipo de exame vai, mais uma vez, né? Vou falar como eu na minha profissão, já muitas vezes já fiz, né, a coleta da secreção aqui do colo do útero. Então, a mulher fica em uma posição com as pernas abertas, né? E obviamente, né, sem roupa, sem suas vestimentas, para que a gente, através de um equipamento chamado espéculo, a gente consiga abrir e visualizar o colo do útero. E a partir de então, a gente introduz uma espátula mesmo, ou uma escovinha, dependendo, né, de se a mulher já tiver tido ato sexual ou não, para colher aquela secreção. Tá? Então, a gente consegue visualizar esse colo uterino aqui, colhe essa secreção, coloca numa lâmina e leva para a microscopia, para avaliar se tem presença de células cancerígenas ou não, tá? É bem interessante, a gente consegue visualizar bastante isso daqui, tá? Então, o que a gente precisa saber dessas estruturas aqui? Principalmente saber onde estão os ovários, né? Que são em número de 2, e saber que logo coladinho aqui nos ovários nós temos as tubas. Tá vendo? Parece uma tuba mesmo, aquele equipamento de música mesmo, sabe? Que tem uma abertura, é um tubo e tem uma abertura, chamado até de tuba, né? Então, aqui é uma tuba uterina, do útero, por isso uterina, né? E aqui é a vagina, certo? Bom, então vamos falar agora desse útero que eu tô comentando com vocês. Então, o útero é um órgão muscular oco, como vocês podem ver aqui, né? Não tem nada dentro, ele é oco, com formato de uma pera, invertida, localizada na parte medial da cavidade pélvica. Sua parede apresenta 3 porções. Aqui nessa figura não dá pra gente ver, mais embaixo sim. Que é o endométrio, miométrio e o perimétrio. Tá? 3 porções ou 3 camadas, eu diria melhor, tá? Então, endométrio, miométrio, perimétrio. O endométrio, olha aí, camada, tá vendo? Ele até vem trazendo uma camada mais interna, dentro, né? Camada interna composta por uma mucosa altamente vascularizada, responsável por receber o órgão fecundado. Aí o interessantíssimo é que quando esse endométrio não recebe esse óvulo, né? O que acontece conosco, meninas? É a menstruação, né? Então, quando não ocorre, ainda não recebe esse óvulo fecundado, ele descama e provoca a menstruação. Então, a menstruação, aqui nessa imagem dá pra gente ver. Então, nós temos aqui, ó, o colo do útero, que eu falei pra vocês que é possível que a gente visualize. O útero ele é dividido em 3 partes. Colo, corpo do útero e fundo do útero, certo? O colo do útero, que é o que a gente consegue visualizar, essa parte mais próxima aqui à vagina, né? É recobrindo, né, todas essas partes aqui que a gente tem essas membranas. Então, o endométrio, que é essa que a gente tá falando, essa mais interna, estão vendo aqui, ó, ela aqui, essa membraninha, essa camadinha. Aí, no meio, vem o miométrio, que é essa próxima camada aqui, certo? E o perimétrio, que é essa última, que recobre, é toda essa aqui, ó, tá? Aqui ela tá puxando mais pro lado da vagina, mas obviamente ela tá recobrindo o útero, é essa aqui, certo? Então, que é essa que fica mais na periferia, mais para fora, né? Se a gente for pegar os nomes, as nomenclaturas. Então, é essa camada aqui, essa membrana, que é o endométrio, que vai se descamar no momento da menstruação. Então, caso não haja fecundação, caso esse útero não receba nenhum óvulo, essa membrana descama, e como ela descama, por isso que sai o sangue, né? Porque tá tendo descamação dela, tá? Isso é menstruação. Então, já o miométrio é uma outra camada também muscular, espessa, responsável pelo crescimento uterino durante a gestação e pela sua contração no momento do parto. Então, geralmente, a gente não, né, só quem já foi mãe aí, quem já é mãe, né, teve essa camada aí contraindo, né? Então, assim, quando que a mulher sabe que o parto está próximo? Quando ela começa a ter essas contrações mais fortes. O que está contraindo é o útero? Não propriamente o útero, né? Mas sim o miométrio, certo? Que está acontecendo, que está promovendo essa contração.
Além dessa membrana, nós temos o perimétrio, que forma a camada mais externa, como falei para vocês, serosa, que é responsável pela proteção do útero como um todo, né? Já que eu falei que ela vem, olha só, ela vem protegendo todo ele, tá? Toda essa camadinha aqui, ó, é perimétrio. Perimétrio de lá de cá também, bom? Internamente, então, o útero se divide em 3 partes, que foi o que eu já tinha falado para vocês, né? Fundo, corpo, colo, certo? Uma porção mais inferior, uma porção medial e uma porção mais superior, né? É o colo, né? Essa porção que se afunila, essa regiãozinha aqui, que falei para vocês. Tem sua extremidade voltada aqui para a vagina, que secreta o muco cervical, que é o que nós colhemos, né? Que aparece na vulva durante o período fértil, que eu falei para vocês lá atrás, né? Do muco, certo? E tem a função de colaborar com a fecundação, nutrindo e encaminhando os espermatozoides até as tubas uterinas, que são essas aqui, ó. Certo? Aqui os ovários e aqui as tubas, lembra dela, né? O útero é responsável por alojar o embrião, então é aqui, né, principalmente no corpo, que esse embrião vai estar presente, caso obviamente haja fecundação, ou por descamação para expulsar o óvulo não fecundado através da menstruação, né? Certo? Então o útero ele tem uma função importantíssima. Então vou voltar. O útero ele é dividido em 3 partes, 3 porções, que é o colo do útero, mais inferior e próximo à vagina, corpo do útero mais medial, fundo do útero mais superior, certo? Além disso, ele é dividido em camadas, que são 3. Camadas é diferente de porções. Camadas: perimétrio, que recobre todo o útero, uma camada mais externa, miométrio, uma camada medial, e endométrio, que é a camada mais interna, certo? Bom, e aqui a gente tem um pouquinho para falar sobre as anomalias uterinas, né? Aqui nessa imagem, a gente percebe, pessoal, vários tipos, né, de anomalias, tá? Então aqui a gente tem um útero normal, mais afunilado, com corpo, colo, corpo e fundo, com todas as membranas, né? Aqui a gente já tem um útero hipoplásico, unicórnio. Olha a diferença entre cada um. Quantidade de células diminuída, o corpo dele já é mais afunilado, que vocês podem perceber aqui. Aqui, ele não tem nem as suas 2 divisões, como tem nessa imagem, tá vendo? Por isso ele é chamado de unicórnio, só tem uma. O útero tá bicado, ele tá dividido em 2 partes, né? Útero bicórnio, que tem toda a sua divisão, tanto de corpo, de fundo, de tudo, né? Útero de Delfo, que é bem semelhante ao bicórnio, né? Só que, olha só, a fenda dele é muito mais desenvolvida, né? Útero arcuato, perdão, né? Que também tem essa diferença. Olha só, se a gente avaliar esse que é o normal, né? O fundo do útero, olha a diferença do fundo do útero aqui, tá? E esse útero que é bem interessante, que tem um nome esquisito, né? É até difícil pra gente falar. Dietilestibestrol, tá? Tem que falar devagarzinho, porque senão não sai mesmo. Pelo menos eu não. Útero dietilestilbestrol, certo? Se eu falar rápido, eu me embanando. Dietiletilbestrol, né? Vai pro soletrando isso daqui, né? Brincadeiras à parte, esse tipo de útero aqui, pessoal, ele tem uma característica bem importante. A mulher que possui esse tipo de útero aqui, esse nome que eu falei, esse dietilestilbestrol, né? Ele é uma espécie de um hormônio. É um estrogênio, tá? Até melhor dizendo para vocês. E esse estrogênio, esse hormônio, né? Ele, na verdade, é administrado em gravidez de alto risco. Então, a mulher que apresenta esse tipo de útero aqui, o que eu tô querendo dizer para vocês? Que é uma mulher que pode, uma mãe, né? Que a filha pode estar exposta, né? A altos indícios de cânceres mesmo, tá? De complicações, né? Porque a gente tá vendo que não é um útero nada normal, ele é afunilado, tá? E assim, esse tipo de hormônio aqui, então, o que eu tô dizendo para vocês, é muito utilizado nesse tipo de gravidez de alto risco. Então, a mulher que faz uso desse hormônio, né, provável que seja uma gravidez de alto risco, né? E esse tipo de útero aqui, ele também, assim, ele é muito associado a isso, tá? A tumores, tá bom? Então, mulheres que têm esse tipo de útero aí, né?
geralmente, assim, tem muitos efeitos adversos ali na gestação, tá bom? Eu quis, né, até trazer mais sobre esse tipo de útero aqui, porque ele é o mais diferente e o que mais gera complicações, tá? Mas aqui vocês podem ver que todo útero que não segue esse tipo de padrão aqui, né, o que ele mostra nessa figura, ou lá na de cima, já é um útero anormal, é uma anomalia, tá? E as próximas estruturas são os ovários. Ovários são dois órgãos, como a gente viu lá na figura anterior, dois órgãos arredondados, né? Com cerca de 3 centímetros de comprimento. Tem um formato de uma amendoazinha, né? Meio redondinho. Situados na cavidade pélvica, um de cada lado. Lembra que eu mostrei? Um de lá, um de cá. Suas funções. Funções do ovário são produção e amadurecimento dos gametas, ou também chamados de óvulos, como vocês preferirem, e produção de hormônios. Agora aqui a gente não vai falar mais de testosterona. Aqui a gente vai falar dos hormônios estrógeno, ou também chamados de estrogênio, e progesterona, tá? São esses dois hormônios aqui que ficam mais presentes, né? Que estão mais presentes na mulher, tá bom? Então, nós, meninas, nós mulheres, né? Temos uma produção muito grande de estrógeno ou estrogênio, como preferirem, e progesterona, né? E são eles que são responsáveis pelas nossas características sexuais. Então, a voz um pouco mais fina, né? A massa muscular um pouco, né, menor que temos, tá? E outras características relacionadas a esse sistema reprodutor. Atuam ainda no útero para o desenvolvimento do embrião, quando no momento da fecundação. Então, o estrógeno e a progesterona têm funções importantíssimas. E até quando a gente fala do período, né, do ciclo menstrual, esses hormônios eles ficam dançando, né? Em período, quando chega período fértil, um aumenta, outro diminui, quando passa, volta. Então, eles ficam numa dança, tá? Hormonal. E aí, qual a função até dos medicamentos anticoncepcionais? É, na verdade, promover a estabilização desses hormônios. Então, no momento da tomada desse medicamento, esses hormônios como estrógeno e progesterona, eles não ficam nessa dança, nessa subida e descida conforme o período. Período fértil, passou período fértil, fecundação e enfim, né? Então, essa é a função, tá? Até desses medicamentos, tudo bem? Bom, a atividade dos ovários é controlada pela hipófise, a gente já estudou sobre ela, a gente sabe que é uma glândula, a famosa glândula mestra, né? Que secretam dois hormônios estimulantes, que é o chamado FSH e o hormônio LH. FSH, vou colocar aqui para vocês o significado dele. Significa hormônio... Tá juntinho, né? Peraí, vou colocar aqui embaixo, que tá muito juntinho. Aí, FSH é o hormônio folículo estimulante, ou estimulante do folículo. E o LH é o hormônio luteinizante, certo? Então, são esses dois hormônios que são produzidos pela hipófise, ok? Então, tem que ter essa correlação, tá? Na infância, os ovários apresentam coloração mais rosada, rósea, que se modifica para branca, olha eles aqui, ó, né? Mais esbranquiçadinhos. Com cicatrizes após a puberdade. Cada cicatriz corresponde a um óvulo que foi liberado a cada ciclo menstrual, né? Então, bom, meninas hoje que menstruam aos 10, 12 anos, né? Que hoje está mais precoce. Então, imagina quantos óvulos não serão liberados em quantos anos já, né? Dependendo da idade da mulher, né? Sei lá, 30 anos, né? De 10 para 30, 20 anos aí liberando esses óvulos. Então, muitas cicatrizes, né? Assim, durante a fase fértil da mulher, que é aproximadamente uma vez por mês, que eu comentei com vocês que é entre o 11º, 12º até o 14º, 15º dia, né? Um dos ovários lança um óvulo na tuba uterina e aí acontece a chamada ovulação, certo? Então, é bem interessante isso daí. Aqui mais uma vez, então, para mostrar para vocês o que falamos e aqui nessa imagem o que a gente ainda não viu.
os chamados ovários policísticos, né? Que não são condições normais. A partir do momento que o ovário ele passa a conter esses cistos, né? Aí é onde muitas vezes o médico precisa entrar com, às vezes, até os chamados anticoncepcionais para tentar regularizar essa menstruação, que muitas vezes é irregular, por conta desse ovário policístico. E outro ponto também é que, por conta dele, a mulher pode ter uma dificuldade em engravidar, né? Por conta desses cistos ovarianos aqui, ok? Bom, vamos lá. Outra regiãozinha são as tubas uterinas, que são 2 tubos, como eu falei para vocês. Olha lá, o tamanho de aproximadamente 10 centímetros de comprimento, que une os ovários ao útero. Lembra da foto? A partir disso, o óvulo amadurecido sai do ovário e entra na tuba, né? Então, aqui é o ovário e tuba e útero. Então, o óvulo sai daqui dos ovários e cai aqui e entra na tuba, né? Só que a gente tem que lembrar uma coisa. Se a gravidez se desenvolver aqui nas tubas uterinas, isso é incompatível com a vida, é chamada gravidez ectópica, tá? Isso não pode acontecer. A partir disso, o óvulo amadurecido sai do ovário e penetra na tuba. Se o óvulo for fecundado por um espermatozoide, forma-se uma célula ovo, ou também chamado de zigoto, e essa célula precisa chegar lá no útero, que é onde vai se desenvolver, não é isso? Formando um novo ser mesmo, né? Aí, vamos lembrar desse detalhe que eu falei para vocês, que não consta aqui. A partir do momento que esse óvulo sai dos ovários, olha, essa imagem é legal, sai dos ovários, caminha pelas tubas, né? Está formando, ó, já formou o zigoto ou célula ovo, e agora ela está caminhando para o útero, para chegar aqui e se desenvolver. Se isso não acontecer, se ela parar aqui nas tubas uterinas e não mais continuar o seu percurso para o útero, esse neném vai querer se desenvolver nas tubas e isso não é compatível com a vida, tá? Então, é a chamada gravidez ectópica e que não é incompatível com a vida, tá bom? Que não consta aqui para vocês. Aqui mostrando o momento da fertilização, né? Que é quando o espermatozoide está penetrando, né, o óvulo aqui, né? Encontrando com o óvulo. Lembrando também que somente dos milhões de espermatozoides que eu falei para vocês, somente um vai encontrar e conseguir penetrar esse óvulo, tá? Então, é uma guerra bruta, né, aqui, certo? E aqui, mais uma vez, né, mostrando as partes das tubas. Então, ela é dividida em istmo, que é essa parte mais próxima do útero, aqui é a primeira porção, a ampola, que é a parte mais medial e mais dilatada, a gente pode até perceber isso aqui, né, ela é mais espessa, e aqui é mais delgado, e o infundíbulo, que é próximo dos ovários, já chegando aqui a porção final, né? Que contém as chamadas fímbrias, que são esses cabelinhos aqui, ou franjas, né? Então, as tubas uterinas são divididas em 3 partes. Istmo, que é a porção mais próxima do útero, ampola, porção medial espessa, e infundíbulo, que está perto aqui dos ovários. Tudo bem? Bom, e para a gente já encerrar aqui, somente a parte de fisiologia do ciclo menstrual, né? Então, a mulher, como eu falei para vocês, olha lá, desde o nascimento, o ovário traz cerca de 400 mil folículos. Desses 400 mil folículos, somente cerca de 300 irão amadurecer e formar os óvulos, que serão eliminados. Esse processo ocorre desde a menarca. A menarca é a primeira menstruação que cada mulher tem, né? Em torno dos 11 aos 13 anos. Hoje até a gente tem, né, essa menarca acontecendo um pouco menos, 9, tem meninas com 9 anos que já desenvolvem, né? Muito cedo, 10 anos, né? E vai até a menopausa, que é a última menstruação da mulher, né? Que tem aqueles fogachos, aqueles ciclos de muito calor, muita sudorese. A partir da menarca, ou seja, a partir da primeira menstruação daquela menina, o ciclo normal, que é a cada 28 dias, um folículo, ou seja, um óvulo imaturo, migra para a superfície do ovário, onde pela ação dos hormônios femininos, quem são eles? LH, FSH, será liberado num processo chamado de ovulação, que dura aproximadamente 14 dias. Olha lá, que é o período que o óvulo demora para percorrer toda a tuba. Então, que interessante, né? O óvulo ele tem que sair aqui do ovário e caminhar pela tuba para chegar ao útero, né? Caso aconteça, obviamente, a gestação, né?
E então, esse meio caminho aqui que ele tem, que parece que é tão curto, né? Já que a gente falou que a tuba tem aproximadamente só 10 centímetros, mas olha que interessante, opa, andei demais. Esse período, né, dessa migração, 14 dias. É muito, né? É um período longo, né, pessoal? Tá? Durante a ovulação, diversas alterações podem acontecer para facilitar a fecundação. Então, o endométrio, lembra daquela membrana mais interna? Ela fica um pouco mais espessa, com proliferação dos vasos sanguíneos, produção do muco cervical e dentre outras alterações. Não sendo fecundado, o óvulo é reabsorvido pelo organismo e o endométrio descama, né? Se não houver fecundação, não tem por que esse óvulo chegar no útero e fecundar, na verdade, né? Então, esse endométrio vai e se descama e nele fixa, né? Que é o chamado de nidação, certo? Fenômeno completamente diferente. Já a menstruação, quando que acontece a menstruação? Né? A menstruação representa o início da vida fértil da mulher, então a partir do momento também que existe a menarca, ela já está pronta para fecundar, por isso a gente vê mulheres sendo mães aos 12 anos, né? Ou seja, a mulher atinge a sua maturidade e já pode engravidar. Corresponde, portanto, à eliminação do corpo feminino, do material resultante da descamação da mucosa uterina, como eu falei para vocês, e do sangue resultante do rompimento dos vasos, né? E ela só vai acontecer quando não existe fecundação, obviamente. Então, a partir do momento que descamou o endométrio, certo? Que é aquela mucosa, aquela membrana uterina, a menstruação se dá. Tudo bem? E aqui, por fim, sobre o ciclo menstrual, né? Período entre o início da menstruação e a outra, isso é o ciclo. A média é de 28 dias. Esse ciclo pode ser mais curto ou mais longo, dependendo da mulher, né? E aí, só lembrando, aí aqui, ó, por volta dos 50 anos, que é a menopausa, os óvulos se esgotam daquele tanto de óvulos, né? E cessam as menstruações e também a fertilidade. Então, a mulher não pode mais ser mãe, dar luz, né? Certo? Então, esse é todo o período, ou todo o ciclo reprodutor feminino. Espero que vocês tenham entendido sobre essa parte, tá? Bem tranquilo também, um pouco mais complexo fisiologicamente por conta desse ciclo menstrual também, mas tranquilo, né? Então, qualquer dúvida, estaremos aí para saná-las, tá? Muito obrigada, meninos.